No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da Faculdade de Educação da UPF, que visa compreender alguns problemas educacionais atuais e a relação entre educador e educando. Pensar educação hoje implica acompanhar a velocidade das mudanças em curso na sociedade, sem perder a essência do ato de educar. Além disso, nós vamos mostrar quais áreas um profissional formado em pedagogia pode trabalhar. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto Formação Humana como Exercício de Si, Problemas Educacionais Contemporâneos e a Tradição Filosófico-Pedagógica busca investigar alguns problemas educacionais atuais, fazendo uma relação com a tradição intelectual passada. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Educação, Cláudio Dal Bosco. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Educação combina com inovação. Porém, nem sempre é fácil acompanhar a velocidade das mudanças. Diante de tantas transformações, manter a atenção dos alunos em sala de aula passou a ser um grande desafio para os professores. Talvez o principal desafio da educação ainda seja formar seres humanos. Talvez a questão da educação ainda seja uma pauta muito antiga, que é a formação de cidadãos capazes de viver num mundo tão diverso, com tantas possibilidades, cidadãos capazes de respeitar o outro, aceitar o outro, porque aí todos nós poderemos ser felizes no mundo. Acho que esse é o grande desafio da educação, talvez o desafio de ontem, de hoje e o de amanhã. Devemos estar sempre atualizados, né, para as novas mudanças, o que está acontecendo. A educação ela está muito atrasada com toda essa mudança que está acontecendo no mundo, mudança tecnológica, mudança nos meios de aprendizado. A educação básica, média, ela continua seguindo os mesmos parâmetros de 100 anos atrás, sabe? Uma mudança significativa é da lousa para a tela do computador, pois em apenas um clique é possível ter acesso a milhares de informações. Mas, apesar de tantas mudanças, certas características na educação não vão mudar tão cedo. As próprias relações, o cuidado, a atenção ao outro, né, o olhar com empatia, né, assim, não muda. Eu acho que a educação ela é mediada por relações humanas e isso não vai deixar de acontecer. Professor, tudo bem? Satisfação em recebê-lo no programa. Tudo bem, Bibiana? A satisfação é toda minha. Professor, quando a gente fala da tradição, né, dos pensadores da área da educação, nós estamos falando de quanto tempo atrás? Quando é que a educação começou a ser pensada? Na tradição da cultura ocidental, nós temos que remontar no mínimo a 4, 5 séculos antes de Cristo, né? E nós temos as primeiras experiências mais organizadas do ponto de vista educacional com a tradição grega, né? No âmbito da pedagogia, da filosofia, com pensadores. Já começa com Homero, né? Mas depois vem com os grandes educadores aí, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que são os grandes iniciantes aí, né? O berço da tradição pedagógica está na paideia grega, né? Nossa, a gente hoje, quando pensa em escola, em educação, convencionalmente, a gente pensa numa sala de aula, com cadeiras, naquela estrutura curricular, de bate o sinal, troca o professor, né? Quando esses pensadores pensavam em educação, eles pensavam nessa estrutura já? Não, tinha algo, era bem diferente, mas, por exemplo, o Platão tinha academia, né? Onde ele reunia os educandos, os jovens, né? E tinham diferentes níveis lá. Já é tida a primeira forma sistemática, né? De educação que se assemelharia à universidade de hoje, né?
Mas, por exemplo, o Sócrates, que é anterior do Platão, ele ensinava ao ar livre, em praça pública, né? Já tinha outro sentido, né? Mas no caso da pedagogia própria, o sentido etimológico se deve à experiência histórica existente, né? Que era o escravo que conduzia a criança para um determinado estabelecimento de ensino, né? Então, esse estabelecimento de ensino também pode ser considerado como o germe da escola moderna, né? Que daí no século XVII. Nesse processo, na Grécia Antiga, por exemplo, nós estávamos falando em educar crianças. A pedagogia, ela tem na sua origem muito forte essa ideia da relação do adulto com a criança e uma relação formativa, né? Num local de ensino, né? Baseado não num currículo no sentido moderno, mas com conteúdo de ensino, com método de ensino, tudo isso foi sendo gestado naquele período que depois, evidentemente, né, a partir da modernidade, século XVII, XVIII, começam a ganhar contornos bem diferentes. A escola se universaliza, né, porque naquele período era o escravo que conduzia o filho do senhor, do nobre, para ir para o estabelecimento de ensino. O século XVIII há o esforço de universalização, a escola para todos, né? O Comênios já escreveu uma obra no século XVI, né, a Didática Magna, onde ele já tenta fazer essa universalização. A escola tem que ser para todos. Todos têm o direito de aprender os conhecimentos que a humanidade acumulou. Isso, né? Então a escola, ela já, nesse sentido moderno, ela vai ser o espaço de apropriação, reprodução e produção do saber elaborado, a cultura elaborada, né? Então, professor, nós temos os embriões da escola como nós conhecemos hoje há muitos séculos atrás. Mas o mundo contemporâneo é muito diferente, pelo menos em termos de cenários, né, do que nós tínhamos naquele momento, no início das preocupações com a escola, ou com a educação, ou com a pedagogia. E esses autores que inauguraram essas preocupações, eles ainda servem para a gente entender e pensar a escola hoje? Bibiana, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para o nosso projeto, né? Que em que consiste? É a tentativa de fazer um diálogo de mão dupla. Ir na tradição, tentando buscar o que supostamente ainda seria atual para ajudar a pensar o que está acontecendo conosco hoje, do ponto de vista educacional, no mundo contemporâneo, e ao mesmo tempo também, então, pelas questões atuais, repensar a própria tradição. Então, é nesse sentido, né? Objetivamente, tem uma ideia que me agrada muito quando eu discuto nos antigos, que é essa ideia que no mundo contemporâneo cada vez mais se tem dificuldade de assegurar isso no processo educacional, que é a ideia de uma formação integral. Né? Se voltar, por exemplo, lá à República de Platão, que é um belíssimo livro, talvez seja o maior tratado de teoria educacional da antiguidade, que tem atualidade em vários pontos. Nós encontramos lá um projeto educacional que a ideia é desenvolver a inteligência de um sábio e o corpo de um atleta. Então, que é o ideal grego, né? Ideal... Mente sã em corpo forte. Exatamente, né? Então, lá na República do Platão, nós temos uma parte dedicada à ginástica, uma parte dedicada à música. Não se cultiva a alma sem o desenvolvimento do corpo. E o desenvolvimento do corpo não é uma coisa mecânica, evidentemente, né? Então, por exemplo, a música talvez seja um dos principais exercícios aí que possa trabalhar simultaneamente o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento do corpo. Por isso que eles prezavam muito, né, a música, né? O que se perde no mundo contemporâneo como um aspecto, eu diria assim, negativo do desenvolvimento tecnológico, que é essa ideia integral, né? A ideia da educação que nós temos hoje, que predomina, é a educação como preparação para o trabalho, preparação para um ofício. Não que isso não seja importante, é indispensável, né? Se a gente está bem preparado numa profissão, ter uma boa especialização, nós vamos
ter dificuldade de encontrar um lugar no mercado. Mas aí ela acaba muito instrumental, né, professor? Daí ela se torna muito tecnicista, muito especializada, e as novas gerações, tendencialmente, elas perdem essa dimensão cultural mais ampla, né, que gostar de música, gostar de arte, né, fazer ginástica e, sobretudo, né, dedicar um tempo para o cultivo de si. Porque a educação, antes de tudo, né, ela só tem sentido quando ela é um aperfeiçoamento permanente daquilo que os antigos chamavam de alma, né, ou de espírito. Né. Tem um autor que um autor belga que escreveu uma belíssima obra sobre pedagogia e escola, e ele volta lá no sentido grego da escolé. Escolé, o sentido originário é tempo livre, é ócio. Mas ócio, o que nós entendemos por ócio? Não fazer nada. Vagabundagem, né? Mas o ócio lá era o momento sublime do sujeito, da pessoa se ocupar com ela mesma, cultivar a sua alma, né? E daí a ideia do tempo livre, né? E do próprio ócio criativo, depois mais apropriado, mais no presente, né? Tem um italiano que escreveu uma obra sobre essa, o ócio criativo. O ócio né? criativo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, mas antes do intervalo, nós vamos conferir os depoimentos dos alunos que participam desse projeto. A participação nesse grupo, ele nos transforma também enquanto sujeitos pesquisadores. E essa é justamente, acho que, a proposta do grupo de pesquisa. Além do convívio com os colegas, do laço fraterno que se cria no grupo, da ajuda, porque todo mundo se ajuda muito. O grupo ajuda muito no desenvolvimento da pesquisa individual. A gente aprende a escrever, a gente aprende a ler os textos de modo reflexivo, de modo profundo, meditado. Então o grupo, ele além de ter isso, né, toda essa relação de amizade que se cria no grupo, né, mas também ela nos transforma enquanto sujeitos pesquisadores, porque nós só vamos conseguir transformar ao outro se antes de tudo nós pudermos nos autotransformar, né? E o grupo de pesquisa, ele proporciona isso. Eu encontrei no grupo de pesquisa 2 elementos que eu considero fundamental para a formação e para esse percurso, em especial o percurso de um doutorando. No grupo de pesquisa nós temos a presença de alunos de graduação, de pesquisa, de extensão. Ou seja, nós conjugamos esforços de alunos que estão iniciando o seu percurso acadêmico, alguns que estão no meio do caminho e alguns que estão se propondo a fazer um doutorado para uma futura carreira acadêmica. Não tenho dúvida nenhuma hoje da importância do processo formativo que se dá no interior de um grupo de pesquisa, pela integração de vários níveis e várias áreas do saber dentro da universidade, que possibilita o sujeito entrar, digamos assim, num processo inicial ainda verde com relação à pesquisa e sair com um título de doutor, formado para pesquisar. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que busca investigar alguns problemas na educação atual, dialogando com a tradição filosófico-pedagógica passada. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Educação, Cláudio Dal Bosco. Mas antes, a gente vai te mostrar algumas das oportunidades e formas de atuação de um profissional formado em pedagogia. O profissional formado em pedagogia tem 2 grandes campos de atuação: a gestão escolar e a atuação como professor. Em escolas, ele orienta e dirige os professores e verifica o cumprimento dos currículos.
Já em sala de aula, leciona nas séries iniciais do ensino fundamental e acompanha o processo de aprendizagem de cada estudante. Outro local de atuação do pedagogo é em órgãos do governo, onde estabelece e fiscaliza a legislação de ensino em todo o país. Tudo bom, professor? De volta agora. Terminamos o bloco falando, então, da formação integral versus essa formação mais tecnicista da sociedade contemporânea. Isso de modo geral, isso está presente em todos esses regimentos, conjuntos de diretrizes que norteiam, que orientam a educação hoje? Eu diria que essa não é só uma tendência nossa, do Brasil aqui, mas é uma tendência mundial de um encurtamento cada vez maior do espaço das humanidades dentro do currículo escolar e universitário, né? Então, essa é uma preocupação. Por exemplo, tem uma filósofa americana chamada Martha Nussbaum, que ela escreveu um livro Sem Fins de Lucro, que ela faz uma análise interessante sobre a situação da universidade americana e o processo que ocorre lá, de um processo silencioso do desaparecimento das humanidades, né? E manifesta a preocupação, né? Porque assim como nós precisamos cada vez mais do saber técnico especializado, mas nós precisamos também dessa cultura humanística no sentido mais amplo, né? E aí o preparo profissional, ele é fundamental e a profissionalização, na verdade, ela só acontece quando ela estiver ancorada por uma ideia de cultura no sentido mais amplo, né? Uma ideia de formação no sentido mais amplo, né? E se a gente for pensar na velocidade com que os cenários, as tecnologias e o mundo contemporâneo se transforma, se tu, além de aprender o teu ofício, não aprender a aprender, não aprender a autonomia, tu também, depois de um certo tempo, começa a ficar para trás e perder o espaço do mercado de trabalho, que é esse espaço tão almejado, né? Eu acho que esse ponto aí, ele é decisivo, né, Bibiana, do aprender a aprender. Ele é a atualização de um ideal da humanidade, né? Em que sentido, né? Vinculada à ideia de educação. Que a educação não é simplesmente dominar uma técnica e também não é simplesmente dominar um conteúdo, né? A educação, ela tem a ver com uma postura que o Kant, no século XVIII, na Alemanha, no momento iluminista, ele resumiu isso na capacidade de pensar por si mesmo, né? Havia todo o debate lá, o que é, afinal de contas, uma sociedade esclarecida, a Alemanha teria ou não entrado já numa época esclarecida, o que é o esclarecimento, e o Kant formula isso, né? Esclarecimento é a capacidade de pensar por si mesmo. Pessoa esclarecida é aquela que tem a capacidade de pensar por si mesmo. Então, o método, o conteúdo na educação escolar, na educação universitária, na educação superior, só tem sentido na medida em que ele estimule e dê as condições para que cada um continue adiante, né? Professor, aí eu vou tentar associar um pouco essa reflexão a uma coisa que está acontecendo bem recentemente. Quem é da área da educação, professores do ensino fundamental e médio já devem ter ouvido falar sobre isso, o senhor também deve ter lido, que há um estudo para que 40% do ensino médio seja à distância, né? E aí eu fico pensando, o estudo à distância, ele exige uma certa autonomia do sujeito, num estágio bastante avançado, né? A questão é, não que o estudo à distância seja algo ruim, mas será que o aluno de ensino médio, dentro dessa lógica de que ele tem que construir uma autonomia ainda, teria condições de ter 40% do seu ensino à distância? Dentro dessa lógica de maturidade mesmo, porque eu lembro de algumas falas ao longo da vida de ouvir alguns professores dizendo assim, você é um leitor competente, mas inexperiente. Ou seja, né, você está percorrendo um trajeto. Claro. Você é competente dentro daquela pequena experiência que você tem, mas você precisa de mais experiência. Será que mudanças como essa, ou tantas outras como a gente viu, tirar a filosofia dos currículos, né? São por conta
dessa perspectiva mais tecnicista, mais instrumental do ensino? Eu acho que é preciso ser analisado essa iniciativa, ou essas iniciativas precisam ser analisadas sobre diferentes perspectivas, né? Eu acho que está em jogo aí a questão econômica, né? Sempre o gestor ele pensa na economia, vamos dizer assim, né? Mas também tem outros interesses que estão em jogo, né? Mas o que eu penso em relação a isso é que a educação ela precisa, sobretudo quando diz respeito às gerações mais novas, ela precisa dar o suporte, né? Por exemplo, educação com crianças. O adulto tem um papel fundamental de num primeiro momento, proteger a criança do mundo que corrompe ela, que invade, que agride, se não for protetora, né? Então, a educação infantil, ela tem esse papel, em certo sentido, né? Hannah Arendt escreveu um artigo belíssimo sobre isso. Então, quando você pensa em educação infantil, tem que se pensar dessa forma. É preciso ter esse cuidado de não expor, né? De maneira agressiva o adulto, ou aberta a criança ao mundo adulto agressivo, vamos dizer assim, né? A questão da educação à distância no ensino médio tem vários pontos que precisam ser considerados, né? O primeiro deles, a educação presencial, ela faz uma diferença fundamental, né? Porque a gente vê que a educação com a presença, com o acolhimento, com o modelo, o olho no olho, a educação é afeto, né? Como é que a gente traduz o afeto numa... Né? E outro aspecto na educação, principalmente do adolescente, da criança, do adolescente e do jovem, é que a educação ela é um ato de orientação das gerações mais velhas em relação às gerações mais novas. Então, esse ato de orientação é a ideia da condução. É fundamental ter esse momento de condução que, no contexto pedagógico, ele se traduz de diferentes formas, né? É preciso ter o acompanhamento presencial. Como é que você faz isso à distância? Como é que você consegue trabalhar, né? Como é que você trabalha, por exemplo, as dificuldades que surgem da leitura e da escrita, né? E, então, tem várias coisas que precisam ser pensadas. No ensino superior, a educação à distância, ela se deparou com limites que hoje estamos repensando várias coisas, né? Ela sempre vai ter um resultado diferente e, na maioria das vezes, muito inferior em relação à educação presencial, né? O problema é que muitas iniciativas dessas, que são iniciativas visando só a economia, acaba se traduzindo numa desobrigação do Estado com algo que é um bem público, que é a educação. E que exige, por um dever de Estado, um investimento público, né? E aí nós temos também um outro fator, no caso da nossa sociedade, que é uma precarização cultural crescente, né? Na universidade, né, a gente acompanha várias gerações e vê, por exemplo, como parecem se acentuarem as dificuldades de leitura, de escrita, de interpretação, né? Então, são gerações que se movimentam com muita desenvoltura no traquejo do dispositivo digital, né? Manuseiam muitas informações, mas parece que tem cada vez mais dificuldades de compreender e sistematizar essas informações, né? Na comunicação, a gente tem um autor chamado Marshall McLuhan, né? Que faz uma fala que demorou muito tempo para ser absorvida, eu acho, compreendida na sua complexidade, quando ele diz assim que o meio é a mensagem, né? Que ele diz assim que em torno dos dispositivos de comunicação, para além do conteúdo que eles estão veiculando, seja o computador, seja a televisão, seja, né? Tem toda uma ambiência que ensina, né? Um ambiente ao redor, uma forma de comportamento ao redor desses dispositivos que acaba impactando na forma como as pessoas pensam e agem, né, em função desses dispositivos. Talvez um dos aspectos seja esse avanço, né, dos dispositivos tecnológicos na vida das crianças desde uma infância muito
Sim, muito pequena, precoce, muito né? precoce, né? Sim, sim. E aí, claro, isso vai moldando outras formas de pensamento. Não vamos aqui dizer que são boas ou ruins, mas Claro. uma outra ecologia Diferente. cognitiva. Exatamente, né? E nesses 10 anos, professor, de pesquisa, né, que esse projeto completa, essa trajetória, qual o aspecto mais marcante nesse encontro do passado e do presente? É interessante ver, porque, por exemplo, no projeto nós temos alunos, eu tenho há 2 anos já o PIBIC Júnior, alunos do ensino médio, a presença de alunos do ensino médio, de iniciação científica, que é da graduação, de modo geral, dos cursos de psicologia, filosofia e pedagogia, né? Mestrandos e doutorandos, né? Ontem até conversava com um doutorando que está fazendo tese, vai ir logo para a Espanha fazer um sanduíche, né? Vai ficar um ano lá, e dizendo que é muito... para o orientador, a satisfação maior é ver como percebeu o enorme progresso que o orientando, e no caso o aluno, consegue fazer ingressando numa cultura clássica e conseguindo fazer essa relação, né, Conversa. Né, esse diálogo e percebendo o quanto esse diálogo consegue transformar o próprio sujeito investigador, né, do ponto de vista de uma postura de vida, do ponto de vista de como criar uma visão de mundo que seja respeitosa com o ambiente, com os outros, consigo mesmo, né? E isso a cultura antiga, né, de modo especial, a cultura grego-latina, em alguns autores, trabalhou muito, né, essa ideia da formação humana como exercício de si, né, como um processo permanente de cultivo de si por diferentes meios, né? Então, por exemplo, tem um autor que nós estudamos por influência do Foucault, né, da hermenêutica do sujeito do Foucault, que é um dos âncoras, né, do nosso projeto, esse autor chamado Sêneca. É interessante, o Sêneca escreveu várias cartas, inúmeras cartas ao seu discípulo Lucílio, e todas são cartas formativas, e na qual, em algumas cartas, ele descreve a sua própria rotina, né, como foi o seu dia, baseado nessa ideia do exame de consciência, que não é originariamente pertencente à tradição cristã e que não era uma ideia religiosa na sua origem, né? Mas uma prática pedagógica, né? De o que significa... Pensar sobre si mesmo e o seu comportamento. E o seu comportamento, né? Então, por isso que tem essa ideia, né, do ser humano como um empreendedor de si mesmo, mas no sentido cultural, não só no sentido empresarial, vamos dizer assim, né? Mas é como eu organizo o meu dia de tal forma que eu vou terminar o final do dia melhor do que eu fui, e procurei também melhorar quem estava ao meu redor, né? Então, bom, acordo, exame de consciência. Acordo de manhã, o que eu vou fazer, o que eu tenho pela frente, faço. À noite, antes de dormir, reexamina de novo, e é o sujeito que se coloca diante de si mesmo. E isso torna todo mundo com um grande potencial de ser professor e ser aluno, concomitantemente. Sim, essa ideia da reciprocidade, né? Do processo formativo como um processo recíproco, que a aprendizagem não está só quem ensina não é só um e quem aprende não é só o outro, né? Mas é a ideia da reciprocidade, né? Então, isso tudo, esse elemento que nós investigamos, por exemplo, através do diário, do exame de consciência, da escrita, da leitura, que são as práticas antigas que algumas permanecem, dá a ideia de fundo da educação, antes de tudo, como um processo de transformação de si mesmo. A educação é transformação, mas não é uma transformação imposta, né? É uma transformação que ela precisa... De dentro para fora. De dentro para fora, porque aí está o germe da autonomia, né? O germe do autodomínio, do autoexame, do autogoverno, né? Que é fundamental para a autocrítica e que a gente perde no mundo contemporâneo, né? Nós, com a modernidade, nós destituímos a ideia de Deus, o homem se colocou como o ser onipotente, né? E com isso ele achou que poderia tudo, né? Mas esqueceu de olhar para si mesmo, para si mesmo, né? Para os seus limites, né? Para a sua fragilidade, né? E é um pouco a gente, então, do ponto de vista teórico, essa relação entre pensar a condição humana e pensar o processo formativo é algo umbilical,
né? Nós não podemos pensar a educação sem pensar quem é o ser humano, né? E para pensar o ser humano, nós precisamos também pensar como, em contexto sócio-histórico-cultural, ele se educa e se deixa educar, né? Esse papo tá bom demais, mas a produção está me dizendo que nós já estouramos o tempo, professor. E olha que eu queria ficar muito mais aqui conversando, mas nós vamos voltar numa outra oportunidade. Okay. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço, Viviane, também. E são com essas palavras profundas sobre nós mesmos, sobre como aprendemos, como ensinamos, que nós terminamos a Universidade Aberta de hoje. Se você gostou, pode assistir às nossas reportagens no site nexjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem, eu espero você. Até lá!